Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui da nossa catedral, também quem nos acompanha pelos meios de comunicação, nós celebramos ontem quinta-feira, nós celebramos Nossa Senhora do Rosário. Então, eu havia dito que nós iríamos fazer a nossa catequese hoje, na missa do meio-dia. Este evangelho é bastante importante, bastante rico, né? Eu vou celebrar outra missa às 15 horas, né? E aí também eu vou falar sobre o evangelho de hoje, na missa das 15 horas, e depois também eu vou fazer o propósito de tentar colocar na internet as duas homilias para que a gente tenha acesso a essas reflexões também. Mas hoje nós vamos então dar continuidade à nossa catequese semanal. Terminamos os sacramentos, refletimos os 7 sacramentos, né? Primeiro de tudo falamos sobre a Santa Missa, foram 10 vídeos falando sobre a Santa Missa. Depois 7, óbvio, né? 7 sacramentos. E agora nós vamos iniciar a nossa catequese sobre os mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus. É muito importante para a nossa fé, a base da nossa fé, a base da nossa conduta está ali nos 10 mandamentos. Então, óbvio, serão 10 vídeos, 10 semanas, refletindo cada dia sobre um dos mandamentos da lei de Deus, tá bom? Bom, primeiro nós precisamos entender a importância dos mandamentos, né? Por que os mandamentos? Hoje fala-se muito pouco. Eu percebo que nós temos uma deficiência na nossa catequese a respeito dos mandamentos, né? Talvez muitos de nós nem saibam os 10 mandamentos de cor, né? Temos que saber. Eu lembro que quando eu fiz a minha primeira comunhão, era meio que na época da catequese, né? Era meio que uma provinha que tinha que saber os 10 mandamentos. Depois eu fui fazer a primeira comunhão mais para frente, aí já não tinha esse critério, mas no começo, a catequese, o critério para a primeira comunhão era as orações básicas e os 10 mandamentos, né? Então é importante nós sabermos. Ah não, padre, você gosta de saber de cor, não precisa. Se eu nem sei como é que eu vivo, né? Se eu nem sei como que eu vivo, né? Esses dias uma pessoa, fazendo um parênteses rapidinho, a pessoa ficou brava comigo, como muitas vezes acontece, né? Paciência. A pessoa ficou brava comigo no confessionário. Tem pessoa que levanta e vai embora. Quando você tenta explicar que é um sacramento, que tem fórmula, que tem matéria, que tem um jeito certo, tem gente que levanta bravo, vai embora. Não, eu não, enfim. Aí a pessoa falou: padre, eu queria falar uma coisa, mas eu estou em dúvida se tal coisa é pecado. Eu falei: se você ainda nem sabe se é pecado, como é que você já está arrependido? Não é verdade? Quando a pessoa vai se confessar, ela tem que estar arrependida. Sim ou não? Sim. Se a pessoa ainda nem sabe se é pecado, como é que ela já está arrependida do que fez? Olha, eu não sei se é certo. Então como é que você já se arrependeu? A pessoa ficou brava. Ai, não tem jeito. Ué, e a culpa é minha. Mas enfim, temos que conhecer os mandamentos. Não, eu vivo todos os mandamentos. Quais? Não, eu não sei. Ué, não sei, mas eu vivo. Ué, não dá, né? Eu amo profundamente uma pessoa. Qual pessoa? Não, eu ainda não conheço essa pessoa. Ué, como assim? Então tem que conhecer os mandamentos. Ninguém ama o que não conhece. Ninguém ama o que não conhece. Então, conhecer os mandamentos para depois nós vivermos esses mandamentos. Pois bem, durante essa semana nós vamos falar cada dia de um. No final, todo mundo vai lembrar os 10 mandamentos na ponta da língua. Por que Deus concedeu mandamentos? Aqui é que está o ponto. Para o mundo de hoje, para o mundão lá fora, para os ateus, para os atoas, para os desocupados, os mandamentos parece que é uma forma de opressão. Porque hoje tudo é isso, né? Hoje tudo é opressão. Tudo é opressão. Ai, não pode, você não pode falar nada, você não pode discordar de nada, você não pode questionar nada, porque não é opressão. Né? Todo mundo tem cada um sua verdade. Então, falar de mandamento, a impressão que eles têm é que é um jeito, uma forma de dominação. Principalmente quando nós chegamos do 4º mandamento em diante, que tem sempre na forma negativa.
do quinto, não matar, não pecar contra a castidade, o sexto, não roubar, e assim vai. Não. Então parece que é uma forma de opressão. Muita gente rejeita os mandamentos, porque parece que tem essa conotação de que Deus não quer que nós sejamos felizes, de que Deus não quer que nós vivamos plenamente, de que Deus não quer que nós, parece que viver os mandamentos é reprimir a nossa felicidade, a nossa autorrealização. E, gente, é totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Os mandamentos são a expressão do amor de Deus por nós, de um pai que cuida de nós, de um pai que quer o nosso bem. Eu vou voltar com o meu exemplo, que eu sempre dou o mesmo exemplo. Se a criança vai colocar o dedo na tomada, não é? Criança, 2 aninhos, é uma fixação por tomada, né? Aí vai colocar o dedinho na tomada, o que o pai faz? Puxa a mãozinha e diz, não. Não. A criança chora, a criança esperneia, a criança faz birra. E o que um bom pai faz? Não deixa o filho colocar o dedo na tomada, é óbvio. Ah, mas ele não entende. Tadinho da criança, ele não entende ainda. Deixa ele colocar para ver o que vai acontecer. Um bom pai não deixa. O pai que tira o dedo do filho da tomada é um pai bravo, severo, que só diz não? Não, é um pai que está salvando a vida do filho. O filho que está andando bonitinho, a coisinha mais linda, está na beira da escada. O pai vem correndo e pega o filho no colo e diz não. Nossa, esse pai é bravo. Não, ele salvou a vida do filho. Quando Deus diz não para nós, Ele está salvando a nossa vida. Muitas vezes nós somos aquela criança de 2 anos que faz birra, que acha a tomada bonitinha, quer pôr o dedo na tomada, mas Deus está falando não é porque Ele é ruim, é porque Ele é bom. Então os mandamentos da lei de Deus são a expressão do amor de Deus por nós. Deus nos ama como um pai, Deus quer o nosso bem. E Deus sabe que se nós vivermos os mandamentos, é o modo como nós teremos a vida e a vida plena. Então os mandamentos de Deus são a expressão do amor de Deus. Mas vejam, Deus não tirou os mandamentos do nada. Os mandamentos da lei de Deus, eles têm uma conotação natural. Os mandamentos da lei de Deus, eles estão impressos no coração de cada homem. O homem sabe o que é certo e o que é errado. Além de ser um mandamento de Deus, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Se você chegar num lugar onde ninguém nunca ouviu falar de Deus, se você chegar vou dar um exemplo, uma tribo afastada de toda a civilização que tenha tido contato com algum tipo de religião, nunca foi falado de Deus para aquela tribo, para aquele lugar, para aquele povo. Eles nunca ouviram falar em 10 mandamentos. Se você chegar lá e tentar roubar alguma coisa, eles sabem que é errado. Eles não vão deixar você roubar. Por quê? Porque roubar é errado. É humanamente errado. O ser humano tem dentro de si a consciência do que é certo e errado. O problema é quando o mundo vai anestesiando a nossa consciência. E as pessoas vão fazendo as coisas erradas, numa proporção em que chega um tempo elas deixam de agir de forma humana e natural. Pode perceber, o pecado tira de nós a nossa humanidade. Tira de nós a nossa humanidade. Se a gente pega algumas situações, por exemplo, de violência, você olha algumas realidades e fala, gente, isso aqui não é coisa de gente. A capacidade que o ser humano tem de ser tão agressivo, de agredir outra pessoa, de machucar, de dar pauladas. Então você olha e fala, isso não é humano. O pecado tira de nós a humanidade, porque na nossa humanidade está inscrito o que é certo e errado. Porque lá na nossa humanidade, que foi criada a imagem e semelhança de Deus, está a impressão digital de Deus. A marca de Deus está em nós. Que depois, é claro, pelo batismo vai se tornar ainda mais evidente. Então os mandamentos são esse amor de Deus que já está impresso em nós. Já está impresso em nós. Desde o começo da humanidade, o homem já tinha uma inclinação natural para adorar a Deus. E agora eu vou entrar então, de fato, no primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Desde o começo, o homem já tem essa inclinação para com a divindade, para com Deus, para com o seu Criador.
Então, quando Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas, não é porque Deus é ciumento como nós somos ciumentos, né? Porque nós pensamos em Deus em categorias humanas. Nossa, que carência de Deus exigir que nós o amemos. Deus não é carente. Primeiro que Deus não é carente porque Deus não é sozinho, Deus é trindade. Deus é trindade. Segundo, Deus pede que nós o amemos porque Ele sabe que a nossa vida está nele. A nossa vida está nele. É diferente, por exemplo, de uma pessoa desorientada, doida da cabeça, que diz para o companheiro ou para a companheira: ou você me ama ou eu tiro a sua vida. Hoje tem gente doida que faz esse tipo de coisa, né? Ou você me ama ou eu tiro a sua vida. Isso é coisa de gente doida. Quando Deus diz, ou você me ama ou você não terá vida, é porque Ele é a vida. É como se a água dissesse para o peixe: permaneça em mim ou você morrerá. Não é porque a água é possessiva e quer ter o peixe, porque a água sabe que a vida do peixe está nela. Se o peixe sair da água, ele morre. Entenderam? Deus é a água e nós somos o peixe. Deus está dizendo para nós: se você me ama, você tem vida. Se você permanece em mim, você tem vida. Fora de mim, é um peixe fora da água, morre. Não é possessão, é salvação. Então, o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. É o primeiro, é o maior, é o mais importante. Um dia perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E aí ele completa, né? E ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, é engraçado. É o que eu menos escuto no confessionário. É o que eu menos escuto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Padre, eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu peco contra esse mandamento? De diversas formas. Nessa catequese eu vou fazer essa coisa bem prática, tá bom? Nós vamos falar do mandamento e depois nós vamos falar dos pecados contra este mandamento para nos ajudar no nosso exame de consciência. Como é que eu peco contra o primeiro mandamento? De diversas formas. Todas as vezes que eu coloco pessoas ou coisas acima de Deus, em grau de importância, qual é a atenção que eu dou para o meu celular ou para a minha vida de oração? Eu tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu tenho tempo para estudar a minha fé com o catecismo da igreja. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas? Eu dedico tempo para as coisas de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Outra vertente de pecados contra esse mandamento: eu já li horóscopo, eu já fui em adivinhação, já fui em centro espírita. Não tem nada contra o espiritismo, viu, gente? Está cravado aqui, não tem nada contra os espíritas, mas nós católicos não. Ou eu sou católico, ou eu sou espírita. Eu, como católico, frequentei centro espírita, fui em adivinhação, li horóscopo, tirei sorte, fiz simpatia. Pecado contra o primeiro mandamento. Pecado contra o primeiro mandamento. Então, aqui para o nosso exame de consciência, né? Para nós irmos refletindo. Repito, é o primeiro mandamento, é o mais importante de todos. É claro que São João vai dizer, né? Se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, e não amo meu irmão a quem vejo, eu sou um mentiroso. A expressão do amor a Deus sobre todas as coisas vai passar pelos irmãos também, né? A forma como eu me relaciono vai indicando o modo como eu amo a este Deus que está em todos os lugares, que é onisciente, onipresente, onipotente, mas a quem eu não vejo fisicamente, mas se manifesta nos sacramentos. Então, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu frequento os sacramentos, eu tenho tempo. Aquela história do tempo que eu sempre digo, né? Eu não tenho tempo para isso ou para aquilo. Não é questão de não ter tempo. É questão se aquilo é uma prioridade. Das 24 horas que eu tenho do meu dia, para as coisas que são importantes eu tenho tempo.
importantes, necessárias, urgentes, essenciais. Já imaginou ligar para o seu patrão e dizer assim: ô patrão, não vou trabalhar hoje não, tomei sem tempo. Tem lógica? Não tem, né? O patrão vai falar: tá bom, pode tirar todo o tempo que você quiser, está despedido. Quando eu digo que não tenho tempo, eu tenho que repensar essa frase. É importante para mim? É importante para mim? Então, tempo para Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu amo, eu dou tempo. Eu dispenso energia. Eu estou próximo, né? A pessoa que eu mais amo nesse mundo, faz 3 anos que eu não vejo, que não falo, mas não dá para dizer que é, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é ter esse coração aberto para Deus. Bom, esse foi o primeiro mandamento, o primeiro dos vídeos sobre os mandamentos da lei de Deus. E aqueles que quiserem acessar depois também, tem lá no canal do YouTube os outros vídeos. Pode estar procurando para a nossa formação catequética, nossa formação espiritual, tá bom? Que Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas amados desse Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.